têm que se submeter a esse tipo de loucura do Valdemar. Porque, sinceramente, Caivano, o Valdemar precisa calar a boca, urgentemente. Alguém tem que falar para o Valdemar, cale a boca. Não é possível que ele não tenha um assessor que não diga para ele que não é uma boa ideia ele se reunir com o João Dória, que foi o principal persecutor político de Jair Bolsonaro durante o mandato dele. Valdemar da Costa Neto. E assim eu abro aos meus colegas aqui da mesa para a avaliação deles, começando por você, Holliday. Eu sei que você conhece bastante o Valdemar, mas, óbvio, ele tem uma certa idade, mas não é o suficiente para a gente dizer que exista aí uma senilidade. Acho que é um equívoco apenas, né? Talvez não tenha acompanhado para e passo o que aconteceu lá atrás, por isso que eu estou fazendo essa pontuação aqui dos fatos, mas eu queria a tua avaliação. Caivano, eu acho que esses momentos, eles são importantes para que a direita, digamos, tenha uma sacudida, sabe? Tenha um certo despertar. Porque muitas vezes, por a direita ter conseguido a sua maior casa hoje, que é o PL, às vezes a gente se sente muito confortável, né? Sim. Agora temos um partido, isso aconteceu, mas nós não podemos nos esquecer que a história de Valdemar e a história do PL não é uma história de direita, não é uma história comprometida com os valores conservadores, é uma história de centrão. O PL antes era o PR, que teve a vice-presidência dos primeiros mandatos do Lula, né? A indicação do vice-presidente era do PR, que já era dirigido pelo próprio Valdemar. Então, ele é uma figura que tem um histórico de centrão, mas que, ao contrário de todos os outros presidentes de partido, percebeu que a direita tinha um potencial enorme. E, a partir disso, ele abriu mão do controle pleno do partido e permitiu com que o Bolsonaro entrasse, e com isso as diversas lideranças, como os próprios filhos do presidente, Nicolas Ferreira e tantos outros espalhados pelo país. Ele abriu esta casa para que a direita ocupasse. Mas ele, propriamente, não entende esse processo, não entende esses ideais e, por isso, vez ou outra, acaba falando um absurdo desse. Do ponto de vista pessoal, né, eu volta e meia tenho que me reunir com ele, porque também sou filiado ao PL, já fui vereador. Do ponto de vista pessoal, eu não tenho nada do que reclamar do Valdemar, mas evidentemente que ele tem uma péssima leitura sobre o país e tem uma péssima leitura do papel da direita nesse momento. E claro que acaba nos prejudicando. Quando ele diz que o impeachment de ministro do Supremo não é uma prioridade, ele desobriga todos os outros candidatos ao Senado pelo PL a lutarem por isso, a ter uma pauta, quando na verdade deveria ser o contrário. O PL deveria estar obrigando o sujeito que quer ser candidato a senador a se comprometer publicamente a votar e a lutar pelo impeachment de Alexandre de Moraes, para dizer o mínimo, que é o que partidos menores estão fazendo. O caso do Novo, por exemplo. Pessoas que querem sair ao Senado pelo Novo têm que se comprometer publicamente no papel a lutar pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Mas é óbvio que um sujeito que é candidato ao Senado pelo Novo tem muito menos chance de ser eleito do que aquele que é candidato pelo PL. Então, claro, acho que essas declarações têm um impacto negativo para nós nesse primeiro momento, mas pelo menos serve para nos deixar alerta. Temos uma casa sim, mas ela não é 100% nossa. É interessante isso, porque ontem, depois eu volto contigo, Holliday, ontem eu mostrei também aquela participação do Valdemar ao lado do Dória. E aí eu tô com alguém, à época que aconteceu a pandemia e que você estava no cargo de deputado estadual, né, Douglas? E você protagonizou algumas manifestações contra o Dória, que naquele momento vilipendiou direitos e garantias fundamentais, direito de ir e vir, obrigando o lockdown, as pessoas ficarem em casa, pessoas que correram o risco de serem exoneradas. Eu falei muito disso aqui ontem, inclusive defendi algumas delas, fui detido no sistema de trens metropolitanos por 4 vezes, falei disso ontem. Então, quando você pega tudo isso que o Valdemar vem fazendo, e essa questão que o Holliday acabou de falar, né, que acaba prestando um desserviço para a direita e desautorizando o próprio Jair Messias Bolsonaro, embora calado,
mas falando através do Flávio Bolsonaro, quando pega essa questão que o candidato ao Senado deve lutar pelo impeachment de um ministro do STF, né? Com certeza, Caivano. Agora, eu iria um pouco além do que o Holliday falou com relação ao Valdemar. Eu vou ter a liberdade de falar um pouquinho mais, porque eu não sou do PL, muito embora os quadros do PL sejam quadros maravilhosos. Eu tenho muitos amigos, deputados estaduais, federais, vereadores, pessoas de extraordinário trabalho que estão hoje no Partido Liberal, mas infelizmente elas têm que se submeter a esse tipo de loucura do Valdemar. Porque, sinceramente, Caivano, o Valdemar precisa calar a boca, urgentemente. O Valdemar alguém tem que falar para o Valdemar, cale a boca. Não é possível que ele não tenha um assessor que não diga para ele que não é uma boa ideia ele se reunir com o João Dória, que foi o principal persecutor político de Jair Bolsonaro durante o mandato dele, segundo, né? Ele perde apenas pro Alexandre de Moraes. Porque tirando Alexandre de Moraes, você teve lá João Dória enchendo o saco do Jair Bolsonaro dia sim, dia também, mentindo na cara larga, sendo o maior engodo político que esse país já viu, porque ele não queria cuidar do estado de São Paulo, muito menos combater a pandemia, porque ele inúmeras vezes pediu cheque em branco para a Assembleia Legislativa, a gente teve que simplesmente assinar, entregando nas mãos dele bilhões, não estou falando de bilhões, estou falando de bilhões de reais durante a pandemia, que agora estão sendo investigados pelo próprio Ministério Público, que o Ministério Público encontrou agora problemas com relação a gastos indevidos feitos por João Dória durante a pandemia, e me aparece o Valdemar lá do lado dele, sorrindo, falando mal do Jair Bolsonaro, e não foi só isso. Abanando assim não tem a menor condição, não foi só isso. Ele elogiou o Jorge Messias, meu parceiro, o cara tá sendo nessa de hoje, nessa mesma entrevista, ele elogiou o Jorge Messias, ele teve essa questão, disse que o foco não é mais eleger senadores para impeachments de ministros do Supremo, o foco agora ou seja, na contramão do que está se pregando pela direita, como disse o Holliday. O extremo oposto. E agora a gente tem essa pérola dele falando que não tem nenhum problema com o Supremo Tribunal Federal. Ele esqueceu que foi o mesmo Supremo Tribunal Federal que deu uma multa de 22 milhões de reais pro PL em decorrência das eleições de 2022. Olha, 22,9 eu entendo, Caivano, eu entendo perfeitamente o papel de um cacique. Eu entendo. Eu não espero que nenhum cacique partidário saia por aí igual um militante, sabe? Um militante, um ativista, né? Até mesmo se você pega partidos de extrema esquerda como o PSOL, como o PT, você vê um posicionamento um pouco mais político por parte dos presidentes desses partidos. Só que, pelo amor de Deus, o Valdemar faz igual o Kassab. Tem um limite, né? Sabe? Não, faz igual o Kassab. O que o Kassab faz? Ele cala a boca. Você não vê o Kassab falando besteira do jeito que o Valdemar fala. Alguém precisa falar pro Valdemar, e esse alguém precisa ser pelo menos bolsonarista, que não é uma boa ideia ele falar todas essas atrocidades. Ele vai acabar enfraquecendo não só o movimento bolsonarista, como também a própria força do bolsonarismo dentro do PL. Isso é uma coisa óbvia. Muito bem. Eu disse que eu ia voltar com você, Holliday, depois eu não vou pedir pro Valdemar aquela boca. Não. Bom, pelo menos você não é hipócrita, já é um ponto, né? Os três estão se entendendo aqui. Não.